Estamos a falar sobre ser família, sobre que é aquilo que ser igreja é ser família. Uma família não é uma família qualquer, é uma família com Cristo no centro. Uma família com Jesus no centro. Isso é ser igreja. Ser uma família com Jesus no centro. E hoje vamos meditar no capítulo 4 de Efésios, do versículo 7 ao 16. Nós estivemos na primeira parte do capítulo, da última vez. E só para nos situarmos, este tem sido o nosso versículo-chave, que fala exatamente de quem a igreja é. Não já estrangeiros, nem hóspedes, mas parte do povo santo de Deus e membros da sua família. Aqui diz que todos são estrangeiros. Todos éramos estrangeiros. Antes de conhecermos Jesus, todos éramos estrangeiros. Não havia ninguém que estivesse na sua pátria. E quando conhecemos Cristo, temos uma pátria nova, uma pátria celestial, como a Bíblia diz, e então fazemos parte do povo santo de Deus e são membros da sua família, todos. Em Cristo não há homem, em Cristo não há diferenciação entre homem e mulher, no sentido que, hoje em dia é preciso ter cuidado com isto, não é? Preciso explicar bem, não é? No sentido em que todos têm o mesmo valor, no sentido em que todos são convidados e acolhidos na família. Também não há estrangeiro nem nacional. É tudo parte da família e todos têm o seu lugar devido. E todos são queridos na família. A igreja é um corpo vivo, é um corpo dinâmico e é composto por muitas pessoas diferentes, com dons diferentes, de culturas diferentes, origens diferentes. É toda uma panóplia, não é? Uma diversidade enorme. A igreja é isso. E basta olharmos para aqui, não é? Para percebermos que isso é real. Não é? Na igreja, todos são bem-vindos, independentemente da sua origem. E temos aqui muitas origens diferentes. Não é? E isso é maravilhoso. Porque assim nós percebemos que estamos a reunir pessoas que estão no nosso contexto, à nossa volta, onde nós nos movemos, na cidade, e que estão aqui presentes. Não é? E se estão aqui, é porque percebem que são acolhidas. E isso é bom sinal. Não é? Na primeira parte do capítulo, Paulo fala sobre amor e unidade. Fala destes dois pilares fundamentais na igreja. Paulo escreveu esta carta aos Efésios. Ele fala disto, dois pilares fundamentais da igreja. O amor e unidade que vem de quem? Vem da nossa força de vontade. É isso? Vem da nossa determinação. Vem das nossas estratégias. Vem de onde? Não percebi. Vem do Espírito Santo de Deus. Não é? Se formos ler lá em Efésios 4, e se têm aí já aberto em Efésios, podem conferirem no capítulo 2 e 3, que diz que o amor diz que amor e unidade, fala de amor e unidade, e que ambas as coisas vêm do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que produz isto, é Deus que produz isto. Não é? Nós ontem estávamos a falar sobre amor, e foi uma das coisas que foi dito, não é? O amor, estávamos a participar de uma conferência sobre sexualidade, identidade e fé. Aproveito para dizer que foi algo muito, muito bom, com um conteúdo muito bom, muito formativo, e eu apelo a quem não esteve que possa também depois ver. Nós vamos partilhar o vídeo e algumas notas para todos poderem ver, porque para mim, na minha opinião, como pastor, é indispensável para a igreja. Indispensável. Portanto, se quiserem obedecer ao pastor, vêm. Se quiserem estar em desobediência, são livres para fazer. Não estou a brincar. E então, amor e unidade, só o Espírito de Deus produz isso. É isso que estávamos a falar também ontem. O nosso amor é sempre um amor... É sempre um amor na perspectiva do que é que eu posso ganhar. Não é? A nossa inclinação é sempre para amar na perspectiva do que é que eu posso ganhar. Estamos sempre à espera de alguma coisa em troca. Não é? É verdade que todos nós temos a imagem de Deus em nós, embora esteja estragada por causa do pecado e daquilo que
que aconteceu lá no Jardim do Éden, atrás, mas temos a imagem de Deus. E a imagem de Deus também dá-nos vislumbres, também produz em nós vislumbres do amor de Deus. Não é? Por exemplo, alguém que dá a sua vida por um desconhecido, não é? Sem nada para ganhar, sem nada em troca. Isso é a imagem de Deus, é ali um vislumbre da imagem de Deus. Mas uma vida em amor, só o Espírito de Deus é que pode produzir. Uma vida em amor. Uma vida em que não é apenas vislumbres, em que nós vivemos isso, em amor e unidade, ser um só, com pessoas completamente diferentes de nós, que nós nunca conhecemos, que nós nunca vimos, e chamar essas pessoas família, chamar essas pessoas irmãos. Isso é sobrenatural, irmãos. Aquilo que nós temos aqui é sobrenatural. E temos que ter essa noção. É o Espírito de Deus que produz isso. E Paulo então ensina-nos que isto é o Espírito de Deus que produz isto. Estes são os pilares da igreja. E que depois, quando vivemos como igreja, Deus, Ele concede dons para a edificação da igreja. Nós temos estes pilares e depois na nossa vida há dons diferentes concedidos por Deus para a construção, para a edificação da igreja, para benefício da família, para que a família cresça em amor e unidade, com a cooperação de todos. É muito bonito isto. Que cada membro tenha o seu lugar, cumpra o seu papel, ponha em prática aquilo que há de Deus em si, ponha ao serviço dos outros aquilo que há de Deus em si. É muito bonito isto. Não é? Vamos ler em Efésios 4, versículo 7 ao 16. Já todos abriram, não é? Então diz assim: a cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura: ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra? E esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Então a cada um de nós foi dada esta graça de Deus, conforme a medida do dom de Cristo. Qual é a medida do dom de Cristo? É imenso, não é? E Deus, Ele dá-nos dons conforme a medida do dom de Cristo. Os nossos dons são sobrenaturais, têm um impacto, podem ter um impacto eterno, se nós os pusermos em prática, não é? Se nós os guardarmos para nós e os enterrarmos, aí não tem impacto para nada. Não é? Mas Deus dá-nos os dons para nós investirmos e esse investimento ter um impacto eterno na vida de pessoas à nossa volta. Então isto significa que cada um de nós tem um papel importante. Não é por acaso que Deus levanta pessoas com dons específicos. Não é por acaso que nós somos diferentes. É mesmo a intenção de Deus. Não é por acaso. Não é por acaso que a igreja reconhece esses dons e que a igreja cria o ambiente e as condições para esses dons poderem ser postos em prática. Não é por acaso. Isto é mesmo intencional. Se há dom em ti, é propósito de Deus. E é para glorificar a Deus, edificando a igreja. É isso, é assim que Deus é glorificado, quando os nossos dons são postos ao serviço da família. E isso é que glorifica a Deus. Não é? É para isso que Ele distribui os dons. Não é para nós termos protagonismo, não é para nós aparecermos, não é para os outros admirarem. Não é? É para pôr ao serviço dos outros. Então, cada membro é importante, ok? Tu és importante. A igreja precisa de ti. Precisa de ti. A igreja precisa do que há de Deus em ti. Pensa nisso. Pensa nisso. A saúde e o crescimento da família de Deus, da igreja, depende da saúde e do crescimento dos membros. Porque os membros são a igreja.
certo? E este dom foi dado, estes dons são dados diretamente por Cristo. Nós vemos isso. A nossa responsabilidade é assumir esses dons, é procurar esses dons, é entender que temos esses dons e colocá-los em prática. Porque Cristo, Ele subiu aos céus. Diz aqui no versículo 8, Ele subiu aos céus, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Esta passagem é um pouco misteriosa e há algumas ideias sobre isto que as pessoas que estudam e que refletem sobre a Bíblia propõem, que Cristo levou consigo os que estavam prisioneiros. Não é? Parece que Jesus, ao subir aos céus, levou prisioneiros, levou consigo alguns que tinha resgatado. Não é? No versículo a seguir, diz o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra. Sabem, uma interpretação é que estes versículos têm a ver com aquilo que Jesus fez entre a sua morte e a sua ressurreição. Que faz algum sentido, faz sentido. Não é? O que aconteceu naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. Estes versículos parecem mostrar que Jesus ele foi até ao lugar onde alguns estavam à espera. Quem é que estava à espera? Quem é que estava à espera? Todos aqueles que já tinham colocado a sua fé em Cristo, sem saberem quem era Cristo. Não é? Os santos do Velho Testamento, por exemplo, não conheceram, não ouviram o Evangelho, não sabiam que Cristo ia morrer, não tinham noção disso, mas confiaram em Deus, colocaram a sua fé em Deus e foram justificados, como Abraão, não é? E muitos outros, e Noé. E parece, este versículo e outras passagens parecem dizer que Jesus foi buscá-los a esses, não é? Para os levar consigo. É bonito, mas independentemente disso, eu quis fazer esta à parte, porque é importante nós termos noção destes pormenores. Mas o que nos interessa agora para aqui é que Jesus subiu ao céu e distribuiu dons aos homens. Ele subiu aos céus e distribuiu dons. O maior dom que Jesus distribuiu foi qual? Foi o dom do Espírito. Não é? O dom do Espírito Santo. Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo e o seu Espírito Santo distribui os dons. Não é? E é sobrenatural isso, os dons que nós temos. Então, nós, há pouco tempo, assinalamos o dia da Ascensão de Cristo. Foi 10 dias antes do Pentecostes. Estivemos a falar do Pentecostes no domingo passado. Não é? 10 dias antes assinalou-se no calendário a Ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus. E isto é algo importantíssimo. Não é? Porque Jesus subiu aos céus. Para quê? Para quê? Ele subiu ao mais alto dos céus para quê? O que é que está escrito? Para encher o universo da sua presença. Então ele subiu aos céus para encher o universo da sua presença. Jesus, ele está em pleno no universo. Ele está cá, através do seu Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus. E em particular na igreja. Nós vemos isso mais atrás em Efésios. Não é? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele enche o universo e enche a igreja. Está aqui escrito em Efésios 1:23, a igreja é o corpo de Cristo e Ele que enche o universo inteiro está nela em toda a sua plenitude. Nós não temos um bocadinho de Cristo, irmãos. Nós não temos 10% de Cristo. Nós não temos 90% de Cristo. Nem temos 99% de Cristo. Ele está cá em toda a sua plenitude. Às vezes é difícil lembrar isso, não é? Porque só vemos os erros das pessoas. Porque só vemos o contrário de Cristo, que existe, que é real. Mas esquecemos que Ele está cá em toda a sua plenitude, mesmo no meio das nossas imperfeições e falhas. Ele está cá em toda a sua plenitude. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa. E Ele quer trabalhar em nós. E Ele quer construir. Ele sabe que há coisas para construir. Porque se já tivesse tudo construído, não era preciso, não é? Mas Ele, se tivesse tudo perfeito, não era preciso construir nada. Mas como as coisas não são perfeitas, é preciso construir. E Ele está cá, plenamente empenhado. Plenamente empenhado.
A única questão é se nós queremos estar empenhados com Ele. Porque Ele quer usar-nos. E nós temos o privilégio de fazer parte de tudo isto. Ele cuida de nós. Igreja, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E Ele concede. É Ele que concede. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É o quê? As pessoas que Deus chama para guiar a igreja. Para ensinar a igreja. Para cuidar da igreja. Com responsabilidade. Todos somos chamados para cuidar, para guiar, mas alguns têm essa responsabilidade específica. Têm um dom específico para isso. Para guiar, para ensinar, para liderar. Há aqui um foco nos dons de liderança. Liderar é guiar e é cuidar. Segundo a palavra de Deus. Com Jesus no centro. E porquê é que há esta referência específica a quem lidera, a quem guia? Para quê? Qual é a ideia? Porque é que é preciso pessoas com estes dons específicos? Para haver uma elite que se acha muito importante. Não é? Espero que não seja esse o caso. Não é esse o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é o quê? Preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. Estes dons são também para a construção do corpo, são também para a edificação da família. Para preparar os santos. O que é que isso significa? Significa que aqueles que guiam e cuidam, não é suposto fazerem tudo. Algumas vezes caímos nesse erro. Não é? De achar, bem, o pastor, ele é pago, ele que trabalhe. Não é? Ele que trabalhe, não faz mais que a obrigação dele. Não, mas não é essa a ideia. Claro que o pastor tem que trabalhar. Não é? Tem que trabalhar. Não é para ficar parado a olhar para o teto. Mas o objetivo é preparar os santos, todos os santos, para o serviço da comunidade. É que todos contribuem, é que todos participem. E os líderes da igreja, aqueles que guiam, que cuidem, têm que ter essa ótica. Têm que ter essa ótica de preparar. Não é de fazer tudo. É de preparar para dar a oportunidade a todos de participarem. Senão há uma série... isso é um erro em que se cai facilmente. Há uma série de espectadores. São todos espectadores. E há um grupo pequeno que faz tudo. E é um erro em que se cai facilmente, naturalmente, se nós não formos muito intencionais, isso acontece. Porque é a natureza humana. Os líderes têm que saber delegar. E toda a gente tem que estar disposta a assumir um compromisso de colocar os seus dons ao serviço do corpo. Há uma passagem muito boa em Atos 6, que eu gosto de ler. Atos 6, que fala disso. Eu gosto desta passagem. Vamos a Atos 6. Um ótimo exemplo. Atos 6, versículo 1. Atos 6. Versículo 1 ao 7. Naquela altura, o número de pessoas que aceitavam a fé era cada vez maior. Por isso houve um certo descontentamento por parte dos crentes de língua grega contra os crentes de língua hebraica, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de auxílios. Então os 12 apóstolos reuniram todos os crentes e disseram: não está certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para nos ocuparmos da distribuição de auxílios. Por isso, irmãos, escolham dentre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E nós continuamos a dar o nosso tempo à oração e ao ministério da palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta e escolheram então Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era natural de Antioquia e se tinha convertido à religião judaica. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos sobre as suas cabeças. Assim se espalhava cada vez mais a palavra de Deus e o número de crentes aumentava em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes aceitava a fé cristã. Então vemos aqui que os apóstolos ensinaram que eles deixaram este princípio. Aqueles que ensinam a palavra de Deus, que têm a responsabilidade de guiar o povo, precisam de tempo específico para essa tarefa. Não está certo que assim não seja. Não está certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para nos ocuparmos da distribuição de auxílios. As pessoas que foram nomeadas eram pessoas para liderar. Atenção, estes homens eram para liderar toda a organização da distribuição de auxílios. Aquilo eram milhares de pessoas. Não sei se estamos a ver. Não é? Era uma estrutura bem exigente. Não é? E então aqueles homens tinham que ser cheios do Espírito Santo para se encarregarem, porque tinham dom para isso. A igreja reconheceu neles dom para essa função mais administrativa, mais de gestão das coisas. Para quê? Para que aqueles que ensinam a palavra de Deus não andem sempre ocupados com tarefas que outros santos podem desempenhar. Outros santos podem fazê-lo e precisam ter oportunidade para isso. Isto não é uma questão só de poupar os líderes, é trazer ao de cima os dons que estão escondidos. Sabem, irmãos, nós na nossa igreja, em 2015, nós tivemos um momento especial na nossa história, que foi os pastores que pastorearam esta igreja durante 12 anos, perceberam que era a altura de voltar à sua terra, a Lisboa, que era a sua cidade de origem, e foi preciso pessoas que até aquela altura tinham estado... Bom, tinham outras pessoas que faziam por elas, digamos assim. Não é? Foi preciso assumir as coisas. Não é? E aí vieram muitos dons ao de cima. Não é? Porquê? Porque foi preciso. Mas nós não temos que esperar por esses momentos para trazer os nossos dons para cima da mesa. Não é? Nós devemos colocar-nos à disposição, em primeiro lugar, de Deus e depois da família. Para que haja tempo daqueles que guiam e ensinam, de dar o seu tempo à oração e ao ministério da palavra de Deus. E a igreja é uma família com uma riqueza de dons. Não é? Às vezes nós esquecemos-nos disso. Vamos abrir em Romanos, é outra passagem importante. Romanos 12, 4, 8. Romanos 12, 4, 8. Romanos 12, 4, 8. Num mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Nós temos dons diferentes, conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem com os outros, reparta-o generosamente. O que preside, faça-o com dedicação. O que ajuda os necessitados, ajude-os com alegria. Então, quem tem, faça. Quem tem o dom, faça. Claro que não é de qualquer maneira. Não é? Há condições para isto. Não é? Há condições. Há condições para ser membro da igreja. Não é qualquer pessoa que pode ser membro. É preciso ter algumas condições. É preciso crer no Evangelho, em primeiro lugar. É preciso ter um bom testemunho. É preciso ter um testemunho de fé. É preciso relacionar-se, conhecer, ser conhecido, ter uma vida que seja conhecida dos outros e não uma vida escondida, oculta. Há várias condições, não é, que nós vemos na Bíblia. É preciso ter o Espírito Santo. Não é? É preciso ser crente.
e viver uma vida em conformidade com isso. Mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, é que todos possam ter essas condições e servir mediante os seus dons. E irmãos, não é por acaso que fala aqui dos dons de liderança, não é por acaso que lemos aquela passagem dos apóstolos que deixaram este princípio. Irmãos, o ensino da palavra de Deus é a coisa mais importante na igreja. Mais importante. Sabem porquê? Porque é aquilo que dá a base para tudo o resto. É o ministério mais importante. Porque é o ministério que informa tudo o resto. Se o ensino é mau, pode ser uma igreja cheia de gente, pode ser uma igreja com uma grande estrutura, pode funcionar tudo bem. Se o ensino é mau, a igreja é doente. A igreja distorce a verdade. Então isto é algo que é preciso ter muito, muito, muito cuidado. O ensino é preciso ter muito critério, é preciso ter muito temor, é preciso ter muita dedicação. Claro que os líderes têm que vestir o fato macaco. Não sei se essa expressão não existe no Brasil, não é? Fato macaco. Nem no Brasil, nem na Colômbia, nem na Argentina, fato macaco é aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, o mecânico, não é? Que têm aqueles fatos para sujar mesmo, não é? Para sujar. Claro que é uma peça única. Como é que se diz no Brasil? Macacão. Um macacão. É preciso pôr a mão na massa. É preciso pôr a mão na massa. Mas uma igreja que não entende que quem ensina não pode andar sempre de fato macaco vestido é uma igreja limitada. Vou repetir, uma igreja que não entende que quem ensina não pode andar sempre de fato macaco vestido é uma igreja limitada. É uma igreja que dá um tiro no pé. Dá um tiro no pé. Porque vai ter um ensino mais limitado também. É preciso muito tempo, irmãos, para ensinar. Eu não falo só de mim, não estou a falar só de mim. Estou a falar de todos os que ensinam a palavra de Deus. Todos os que ensinam a palavra de Deus. Todos os que têm que preparar, todos os que têm que estudar, todos os que têm que estruturar mensagens para entregar. Isso é uma tarefa que precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de oração. E é preciso termos esta noção. Que nós temos, essas pessoas, nós temos que as poupar de outros trabalhos que outros santos podem fazer. Não é que essas pessoas não possam fazer, não podem passar a vida nisso. É só isso. E essa é uma mentalidade de uma igreja madura, que entende a importância do ensino e da pregação da palavra. Nós estamos a viver um tempo, irmãos, estávamos a ouvir ontem no seminário, estamos a viver um tempo de uma confusão em que a verdade agora é a mentira é a verdade, o bem é o mal é o bem, uma confusão tremenda em todas as áreas. Estávamos a falar ontem da sexualidade, também tocamos nas questões de sexo e género. E cada vez mais é preciso haver muita dedicação ao ensino. Cada vez mais a igreja sempre foi assim, o ensino sempre foi importante, mas a igreja tem desafios hoje, a igreja ocidental, porque há lugares no mundo que, enfim, as pessoas, não é novidade nenhuma a igreja ser oprimida. Lembramos a China, por exemplo, a Índia, onde a perseguição, onde o Estado, na China, por exemplo, o Estado faz a verdade, o que o Estado diz é verdade, o que o Estado não diz não é verdade, e a igreja cresce nesse ambiente. Então, cada vez mais, mas agora nós no Ocidente estamos a experimentar isso, mas é uma ditadura do pensamento, um pensamento imposto que nós temos de saber onde estamos, temos que saber qual é a verdade. Precisamos disso, precisamos muito disso. Preciso parar, é preciso ter tempo para parar e estudar. Então, quem tem dons, chegue-se à frente. Chegue-se à frente. Não fique à espera
Não fique à espera que alguém vá ter consigo. Voluntarie-se. Voluntarie-se. Espírito de voluntariado. Espírito voluntarioso. É isso que nós vemos. Veja onde é que pode ser útil. Olha à sua volta. Veja as necessidades. É só olhar. Não é? Ou pergunte se tiver dúvidas. Pergunte. E depois cumpra com os compromissos que assumiu. Também é importante. Não é? Porque é um compromisso. Não é uma coisa que se faz quando apetece, não se faz quando não apetece. Não é? Há pessoas a contar. A igreja está a contar que as pessoas que se comprometem cumpram os seus compromissos. Isso é responsabilidade. É responsabilidade. E então, as famílias saudáveis é assim. Todos participam, todos ajudam. Não é assim nas famílias saudáveis? Não é? Ou, não sei. Não é? Nas famílias saudáveis é assim. Não sei se nós temos muito essa experiência. Não é? Se lá em casa há só uma pessoa que faz tudo e os outros ficam a olhar. Não é? Mas isso não é saudável. Isso não é saudável. É preciso haver partilha, levar os fardos. Não é? E isso é uma igreja saudável. Não é fácil, não é fácil. E muitas vezes é difícil, até para quem lidera, entregar alguma tarefa. Às vezes nós somos perfeccionistas, achamos que só a nossa maneira de fazer é que funciona bem. Então queremos sempre fazer nós e não deixamos mais ninguém fazer. Porque eu é que faço bem. E isso é uma luta. É uma luta. É preciso entregar e deixar, às vezes, erros acontecerem. Às vezes nós temos esta ideia, mesmo em casa, mesmo na família, temos esta ideia que o que importa é as tarefas serem feitas. O nosso foco é na tarefa. Achamos que o importante é as tarefas acontecerem. Não percebemos que o objetivo... É importante as tarefas acontecerem, é importante as coisas serem feitas, mas esse não é o principal objetivo. Qual é o principal objetivo? O principal objetivo não é fazer tarefas. Isto é para todos nós, aqui na igreja e em casa. Não é o principal objetivo. Qual é o propósito? Qual é o principal objetivo? Qual é o propósito da edificação da igreja? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. As tarefas são importantes, mas o objetivo é este. Quais? 4 coisas aqui. Chegar à unidade da fé, ser um só, trabalhar juntos, servir juntos, apesar das diferenças, ferro com ferro, coisas que nós não temos que nos entender, porque às vezes não nos entendemos, mas é assim que a gente se torna um só. Não é? Às vezes é preciso empurrar. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Deus na nossa caminhada conjunta. Nós conhecemos melhor Deus. Porque percebemos quem nós somos. Nos relacionamentos nós percebemos quem nós somos. Nós percebemos melhor que nós precisamos do amor de Deus. Porque senão eu não consigo amar aquela pessoa que me irrita. E eu preciso do amor de Deus. Então eu conheço melhor Deus. E o amor de Deus transcende os meus amores, transcende os meus gostos ou não gostos. O amor de Deus é maior do que isso. Nós conhecemos Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus que se deu, que se sacrificou, que morreu, que foi à cruz, que sofreu injustiças, que conviveu com coisas que detestava. E nós somos chamados para conviver com coisas que nos irritam, com injustiças, coisas... Não é que isso seja bem. Não é que isso esteja bem. Não é que a gente diga, ótimo, está aí uma injustiça. Não é isso. Mas é aproveitar essas coisas para sermos moldados. E também abordarmos essas coisas. Porque as injustiças são para ser corrigidas. São para ser corrigidas. Mas é formativo. É formativo nós sabermos conviver com injustiças. E amarmos quem nos fere. Jesus fez isso. E esse foi o caminho da cruz, irmãos. Queremos ser maiores que o Mestre. Queremos ser maiores que o nosso Mestre. É um problema que nós temos às vezes. Nós queremos ser maiores do que Ele. Nós não queremos passar pelo que Ele passou. Queremos tudo o que Ele tem.
Temos tudo o que ele conseguiu, mas não queremos o caminho. Mas é para caminharmos nesse caminho, para chegarmos ao homem adulto, para sermos pessoas maduras, pessoas que não pagam na mesma moeda, pessoas que não ficam ressentidas e magoadas, mas que lidam com as coisas, para perdoar, para haver perdão. Para quê? Para chegarmos à medida completa da estatura de Cristo. Esse é o propósito. Chegar à perfeição de Cristo. Nós estamos todos nessa caminhada. É para isso que nós estamos a construir juntos. É para isso que nós estamos a viver juntos. É para isso que nós caminhamos juntos. Não é para fazer tarefas, irmãos. Também é para fazer tarefas. As tarefas têm que acontecer com responsabilidade. Mas vamos olhar além disso. O objetivo é sermos como Cristo. E em casa é igual. Irmãos, os nossos filhos, não é... Eles vão fazer mal. A gente vai dizer, olha, faz a tua cama. Ele vai fazer mal a cama. Mas ele tem que fazer. Olha, lava aí a louça. Passa aí a loucinha, mete na máquina. Ele vai molhar o chão. Mas tem que ser. Tem que ser. Senão ele não vai crescer. Vai ser sempre um menino. As tarefas vão ser feitas, tudo ótimo. Mas eles vão ser sempre meninos. Não vão ter noção do que é a vida. Deixe o seu filho estrelar um ovo. Fazer né? Cortar umas batatas, picar uma cebola. É preciso isso. Assim, irmãos, neste caminho, assim, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Seremos pessoas constantes, pessoas fiáveis, pessoas responsáveis. Porque são pessoas que têm o alvo de Cristo. Têm o alvo de chegar a Cristo. À estatura de Cristo. São pessoas que têm os seus olhos, o seu foco no alvo. Que não se deixam desviar por coisas que acontecem. Mas usam essas coisas para chegar mais perto do alvo. Responsabilidade. As crianças não a têm. Tem que ser formada pela educação. Nenhuma criança vai desenvolver responsabilidade naturalmente. Podemos esperar sentados. Não vai acontecer. É pela educação. Pela educação em amor. Com disciplina. Com beijinhos. Com encorajamento. Tu consegues. Vai lá. Falhaste. Eu já te disse 30 mil vezes. Mas vou dizer mais uma. Porque tu tens que... Vou dizer até tu encaixares. Não é? Então Paulo está a escrever, mas Paulo aqui, atenção, Paulo está a escrever para adultos aqui. Ele está a escrever para adultos, mas ele está a dizer, assim já não nos comportaremos como crianças. O que é que isso significa? Muitas vezes os adultos comportam-se como crianças. E Paulo está a escrever para eles, assim, se tivermos os olhos neste alvo, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor das ondas, do vento. Um dia estão, outro dia não estão. Um dia assumem, outro dia não assumem. Ninguém sabe deles, ninguém sabe, não avisaram, desapareceram. Onde é que está? Não é? Irmãos, responsabilidade para sermos como Cristo. Andando para a frente, que temos que terminar, eu sei que a hora vai adiantada. Mas a reflexão é esta: que tipo de membros somos nós? Somos pessoas focadas no alvo, porque é essa a ideia. Focados no alvo de caminhar para ser como Cristo e usar os dons de Deus que há em nós para pôr ao serviço do corpo, ao serviço da sua família. Ou somos pessoas facilmente enganadas, que um dia ouvem uma coisa, faz sentido, outro dia ouvem o contrário disso, também faz sentido, e andam assim, sem saber sem saber para onde vão. Mas se estivermos focados naqueles 4 pontos, não nos deixaremos enganar pelas artimanhas inventadas, pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Queremos saber o que é um falso mestre? Não é só isso que define um falso mestre, mas um bom sinal de um falso mestre, sabes o que é? Alguém que diz só aquilo que tu queres ouvir. Sempre só o que tu queres ouvir. Dá sempre uma palmadinha nas costas. É verdade, tens razão. Fizeram mal contigo, pá, é verdade. É verdade. É verdade, tens toda a razão. Não agiram bem, fizeram por mal.
foi para te magoar. Aquilo que alimenta aquilo que nós já sentimos. Um falso mestre alimenta sempre aquilo que nós já sentimos. E o que nós sentimos, muitas vezes, não é o correto. São os nossos sentimentos, o nosso coração é enganoso. Sempre enganoso. Está-nos sempre a enganar. Nós precisamos de mestres que não nos digam só aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes os mestres dizem aquilo que é agradável ouvir. Não é? E é importante que também o façam. Não é? Olha, fizeste bem. Feedback positivo. Não é? Olha, trabalhaste bem. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado pelo teu serviço. Obrigado pelo teu trabalho. Isso é fundamental. Mas não pode ser só isso. Às vezes é preciso dizer, olha, tens que corrigir aquilo. Aquilo não foi tão bem feito. Estava a contar contigo, tu não apareceste. Porquê? Não é? Em amor. Em amor. Irmãos, em amor. Proclamando a verdade em amor. Com amor. Cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. Nós só podemos aproximar-nos do ideal de Cristo se seguirmos e proclamarmos a verdade em amor. Esta é a receita. Okay? A verdade em amor. E só assim que a família de Deus pode viver em harmonia. É nele, em Cristo, que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. É só nele que todo o corpo se mantém firmemente unido. Então, irmãos, o nosso trabalho é pôr os olhos em Cristo. É simples. Não é? É simples. É conhecer Cristo, é pôr os olhos em Cristo e deixar que Ele nos ensine, deixar que o Espírito Santo de Deus nos mude, nos transforme, termos um coração vulnerável, um coração permeável, um coração mole, e Deus vai fazer a sua obra em nós. É garantido, irmãos. É garantido. O caminho é estreito, o caminho é difícil, não vamos ter ilusões. Mas se estivermos com os olhos no alvo, nós não vamos ser enganados. Amém?